Então estamos diante de uma sedição, estamos diante de uma história em Números, capítulo 12, que diz acerca da sedição de Miriam e Arão contra a vida de Moisés. Primeiramente, no versículo 1, você percebe que é demonstrado para nós o porquê Arão e Miriam falaram contra Moisés. O fato que eles colocaram como desculpa, como porquê de terem se levantado contra Moisés, era porque Moisés tinha se casado com uma mulher cuxita ou cusita. O que não é errado. Nós temos que entender isso, que ao se casar, ao Moisés se casar com uma pessoa, com uma mulher cuxita ou cusita, ele não estava moralmente errado. Ele não estava errado, ele não estava no erro ao fazer isso. Era uma coisa totalmente legal de se fazer, certo? Ele não estava indo contra nenhuma lei, contra nenhum mandamento, contra nenhum preceito. Mas quando alguém quer se levantar contra a vida de alguém, não se precisa de motivo aparente, não se precisa de motivo realmente útil, realmente certo, realmente suficiente, baseado em alguma lei, alguma coisa, para dizer que está errado, que está fora do que era o esperado, que é o certo. Então, quando alguém quer arrumar uma desculpa para falar contra a minha vida, quando alguém quer arrumar alguma desculpa para falar contra a sua vida, não precisa de muito. Não precisa de muito. Pode ser que hoje você esteja diante de uma situação que alguém está dizendo coisas contra a sua vida, por coisas que não são erradas, mas que as pessoas elas contorcem a realidade para falar contra. Mas é muito interessante ver no versículo 4, quando diz que logo o Senhor disse a Moisés, a Miriam e a Arão. Certo? Uma palavra muito bonita aí é logo. E logo o Senhor. Posso traduzir para você? E logo o Senhor se colocou como juiz. E logo o Senhor se levantou em favor de Moisés. E logo o Senhor entrou na situação. E logo o Senhor deixou de ficar em silêncio e se colocou em ação. E logo o Senhor. Creia que Deus é Deus de já. Deus é justo juiz. Não tem o inocente por culpado e não tem o culpado por inocente. Deus não é vão. Deus não é um corrupto. Deus Ele é impermeável de iniquidade, de pecado, de corrupção, de injustiça. Ele é justo, Ele é santo, Ele é puro, Ele é certo, Ele é correto. Os mandamentos, os ensinamentos de Deus, as ordenanças são justas, puras, retas. Então, e logo o Senhor agiu em favor de Moisés. E uma coisa muito legal de se ver é no versículo 7 e no versículo 8, quando Deus dá testemunho de Moisés. No versículo 6, Deus fala como é o comum. Deus fala algo que não diz respeito a Moisés, colocando Moisés um pouco acima dessa situação comum. Que situação? Se entre o povo tiver algum profeta, Deus vai se revelar a ele através de um sonho. Deus vai se dar a revelar. Deus vai se revelar a tal profeta. Então vamos ler? Números capítulo 12, versículo 6, 7 e 8. Essa é uma palavra boa. Diz assim: E disse, Deus dizendo, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Tá, versículo 6 está dizendo como ele falará aos profetas, se houver algum profeta, certo? Então, em visão, vai se falar com ele, ou em sonhos, uma forma mais alegórica.
tá? É uma forma mais desenhada, vamos falar assim. É uma forma mais... é uma forma não tão pessoal, sabe? Em visão ou em sonhos, nada pessoal, assim, pessoal mesmo. No versículo 7, diz assim: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus dando testemunho de Moisés. Versículo 8: boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então está dizendo no versículo 8, como Deus falava com Moisés. Então, tinha os profetas, que se tivesse profeta, Deus se revelaria de uma forma figurada, através de figuras, através de visão, através de sonhos. E no versículo 8, fala como Deus fala com Moisés, certo? Então, o que Deus está falando, ó, profeta fala desse jeito, Moisés eu falo desse jeito. Sabe o que Deus está dizendo para Arão e para Miriam? Coisa linda de se ver. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês não sabem com quem vocês estão falando contra. Vocês não sabem de quem vocês estão falando. Deus é o Deus justo, Ele é Deus fiel, Ele é o Deus que conhece, e Ele é o Deus que me vê, Ele é o Deus que te vê, e Ele sabe a integridade do teu coração. Ele te conhece. Deus te conhece. Talvez hoje você entrou nesse vídeo dizendo: estão falando contra mim, mas não me conhecem. Mas eu vim te dizer, Deus te conhece. As pessoas, elas olham muito pelo que está no exterior. Foi isso que Deus disse a Samuel. Deus disse: não atentes para a aparência. Eu lerei para você. 1 Samuel 1 Samuel versículo 16. Não, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel. Samuel estava na casa de Jessé para ungir um rei. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Certo? O que eu quero dizer, talvez não seja uma desculpa para errar e para pecar e falar: Deus conhece meu coração. Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que Deus, Ele vê além. Deus, Ele conhece realmente. E Ele sabe quem é e sabe quem não é. Ele sabe quem tem e sabe quem não tem. Deus sabe quem faz e sabe quem não faz. Deus sabe quem ora, quem não ora, quem jejua, quem não jejua, quem consagra, quem não consagra. Deus conhece tudo. Então que você se coloque em descanso hoje. Se você tem sido confrontado, se você tem sido caluniado, simplesmente prossiga crendo no Senhor, descansando no teu coração, sabendo que Deus, Ele é justo, Ele é fiel e, como Jesus disse acerca da parábola da viúva, que insistiu ao juiz: olha, faz alguma coisa por mim, defende a minha causa. Insistiu, e aquele lá era um juiz iníquo. Não temia a Deus, não respeitava os homens, não temia os homens. E o juiz defendeu finalmente a causa da viúva por causa da insistência dela. E Deus, que é fiel, que é justo juiz, porventura não fará justiça, não fará logo justiça aos que o buscam de dia e de noite? É logo. Descansa teu coração. Então, é isso. Curta, compartilha, comenta. Por favor, curta se você gostou. Se não gostou, me fale o porquê, me fala o que eu posso melhorar. E eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Por favor. Deus abençoe, gente.